Hoje a gente está aqui para continuar o nosso bate-papo com o Renato Tozin, da Class Prime. Eu sou Renato Tozin, sou formado em Educação Física, especialista em grupos especiais, personal trainer, especialista em inteligência emocional, em desenvolvimento humano, em neurociência, tenho MBA em Administração e Finanças, tenho MBA agora em Inteligência Artificial aplicada para negócios e vou soltar um pouquinho mais do verbo aqui para que vocês aprendam e coloquem em prática isso de maneira imediata. A gente está falando sobre esse mundo da atividade física, sobre os nossos hábitos, sobre como constituir isso no nosso dia a dia e entender um pouquinho mais. Vem com a gente. Tem uma analogia que eu gosto de fazer para conceituar as coisas, que é a gente é como se fosse nosso cérebro como se fosse uma garrafa. E a cada decisão tomada, pequena decisão tomada ou grande decisão tomada, uma tampinha d'água é descarregada ali dentro. Isso começa na escolha da roupa, do caminho que você vai comer no café da manhã. Então, se você consegue automatizar algumas tarefas que não são relevantes na sua vida, você desgasta menos seu cérebro. Sim. E aí você deixa ele disponível para tomar as decisões de maneira mais assertiva. Por isso que as grandes decisões devem ser tomadas prioritariamente no período da manhã, porque ali você tem certeza que o seu cérebro ainda, sua garrafa ainda está vazia. E quantas vezes a gente não chega no final do almoço, na hora do almoço você já está extremamente desgastado. Né? E fazendo a conexão com o exercício físico, a meditação, que a Vanessa trabalha também, a própria alimentação, o processo de cozinhar, como a Gabi faz também, tudo isso são tarefas que nos deixam mais focado. Exatamente. E trabalha essa regulagem dopaminérgica no nosso cérebro. Então, o exercício físico por si só faz isso, porque demanda um esforço para chegar num benefício. Então, você tem que sofrer um pouquinho, né? Sofrer também, né? Sofre de qualquer forma, mas você tem que passar pelo caos. É bom, né? É bom pra caramba, né? Porque ele traz as AAs aí, que são essas endorfinas posteriores, mas você tem que passar por aquele processo para depois chegar num todo. A meditação, você tem que ter um foco, você tem que se esforçar para conseguir ficar centrado em si mesmo. Você vai criar a habilidade de cozinhar, você tem que ter o foco e redirecionamento para ficar envolvido 100% naquilo que você está fazendo, no processo 100% do que você está fazendo. Então, esse redirecionamento são tarefas, atividades que trabalham esse controle dopaminérgico, além de nos expor menos a essas outras atividades viciantes. E podem causar vício também? Também, mas convenhamos, são vícios, tudo que é demais vira um problema, claro, mas são vícios que te trazem um benefício muito maior do que um malefício. Com certeza. Então, acho que são pontos muito relevantes para as pessoas todas entenderem e verem a importância do exercício físico, a importância dessas outras atividades para mudar a vida como um todo. Não só num contexto sistêmico, quando a gente fala de doenças e tudo mais, mas também das doenças psicossomáticas que, como eu disse, não são claras aí para todo mundo. Renato, se a gente pudesse dar para o nosso público algumas pequenas dicas de coisas de como inserir essas mudanças, de como conseguir colocar isso no dia a dia, como você acha que eles poderiam começar a ter esses hábitos, essas pequenas... sabe? De uma que maneira é um hábito leve, tão fácil. difícil de ser incorporado no dia a dia. Todo hábito é um processo, né? E para você desconstruir um hábito ruim ou para você construir um hábito bom, é o mesmo caminho. Começa tudo de uma grande escolha, né? Eu falo sobre o propósito de vida. Se o propósito é muito significativo, você já dá um passo maior com muito mais engajamento naquilo que você almeja. Só que muitas vezes a gente olha lá no resultado final, que está muito distante, e deixa de pegar pequenas metas, vivenciar e comemorar ao longo do processo. Eu falo tanto isso. Então, assim, por que não? Eu falo assim, vai criar um hábito de leitura. Então, eu quero ler porque eu sei que é bom, porque me falaram que é bom, porque eu tenho vontade de começar e eu tenho uma dificuldade muito significativa, uma barreira muito grande para isso. Eu falo, primeira coisa, compra um livro. Você tem um livro? Escolha um tema que você provavelmente já goste, porque é uma... Que você se conecte, Exato. Né? Eu quero aprender sobre tal coisa, mas, nossa, tem um saco. Não, lê um romance, lê uma ficção, lê uma coisa que você gosta, uma série que você assiste, pega um livro e compra e lê uma página por dia. Você vai querer fazer exercício físico. Você já se matriculou na academia? Então dá o primeiro passo, se matricula, não tem nem roupa, então compra roupa. Eu vou começar amanhã, então gosto imediato, mas, por exemplo, eu não gosto de uma academia, mas talvez um esporte, você se movimentar, né? A Organização Mundial da Saúde fala de 150 a 300 minutos de atividade intensa, moderada e intensa por semana. Mas o intenso com o sedentário não é a mesma coisa que o intenso com o ativo. É uma caminhada, então, né, Renato? Exato. Talvez começar isso, perfeito. Então muita gente olha, nossa, eu quero correr, mas nossa, eu não consigo correr. Calma. Ninguém começou correndo. Uma maratona começou correndo 42 quilômetros, né? Exato, não é assim que funciona, né? Então,
dar o primeiro passo, fala, então pega a sua roupa, coloca agora, se está determinado, coloca agora, coloca a sua roupa e dá uma volta no quarteirão, porque não precisa de muito esforço. Se estiver chovendo, você vai com guarda-chuva, se não estiver, você anda no seu quintal e volta, mas adquira a identidade do atleta. Do atleta gente, amador. Eu vou falar, o poder de um lookinho novo, olha... Faz uma diferença grande, porque aquilo já é uma motivação. Sim. Afinal, a gente falou de dopamina. Isso também é um desencadeador dopaminérgico. Então, quando você vai, compra o seu look novo, você já está ali fazendo a dopamina ser liberada, direcionada para aquilo. Separar a roupa no dia anterior. Perfeito. Né? Você separou a roupa no dia isso. anterior, já deixa, você não tem que escolher, não tem que gastar seu cérebro para escolher a roupa, já está se motivando. Você já deitou como um atleta amador. Sabendo que vai, né? Independente se você vai para uma academia ou não, mas você já deitou, você já foi dormir com o seu cérebro, né? Nesse momento que o nosso cérebro limpa e se adequa, se prepara e intensifica aquilo que foi aprendido no dia anterior, é no sono, é na higiene do sono que você faz durante a qualidade do sono, né? Então, naquele período ali, você já está deitando como um atleta. Sua cabeça já está com seu cérebro já está trabalhando para aquilo, para que quando você acorde, você já esteja preparado e apto engajado com aquilo que você decidiu. E aí você começa com o primeiro passo. Você fala, nunca é olhar lá na frente. Não. Temos que ter metas, óbvio. É a tal da casa, né? Não começa do telhado. É aqui, vamos fazer a fundação. Exatamente, É a nossa onde ninguém está escadinha. vendo. E ninguém precisa ver, porque isso é para você, não é para os outros. Isso também é importante. E aí nós falamos aqui, a Gabi falou de tribos. Então, procure se conectar com pessoas que já fazem aquilo que você deseja ser, que têm as habilidades que você deseja ter. Ah, eu quero ter uma habilidade linguística. Então converse com quem já tenha, se conecte com quem já tenha. Eu quero fazer exercício, ande com quem anda, com quem faz exercício físico. Exatamente. Não adianta você falar, eu quero começar a fazer exercício físico, quero sair do sedentarismo, preciso trabalhar minha cabeça, mas você anda com pessoas que gostam de bebida alcoólica em excesso, que vai para o caminho completamente oposto, que não... Então, isso para inserção do hábito, é completamente incoerente. Exato. Não tem uma clareza na literatura de quantos dias são necessários para se criar realmente um novo hábito. Tem vários estudos e ser divergente. Há uma média chegada, que vai de 365 dias a uma semana, 21 dias, que alguns livros falam, mas que não tem embasamento científico, mas uma média de 66 dias aproximadamente para que você introduza um novo hábito. Então não espere que de um dia para o outro isso simplesmente vai acontecer. Há necessidade de um pouco de esforço. E quando eu falo do propósito, porque antes da disciplina, a disciplina vem depois. Sim. Muita gente fala muito de, você tem que ser disciplinado. Cara, disciplina mas a disciplina é consequência. só é sustentável se você tiver clareza do seu porquê fazer. Exato. Né? Então, se eu quero uma vida longeva, uma vida saudável, qual é o passo que eu estou dando hoje, ou me propondo a começar a dar rumo a essa vida mais longeva e mais saudável, sim, né? Sim. E eu tenho visto um movimento muito bonito, Renato, talvez você possa confirmar, né, ou não, se você já ouviu dizer. Eu tenho visto um movimento muito bonito que eu não via antigamente, de muitos médicos, principalmente psiquiatras, olhando para o ser humano de uma maneira mais integral, sabe? Então, antigamente era assim, estou aqui, tenho isso, tenho uma depressão, tenho remédio. Hoje não. Hoje eu percebo um movimento muito bonito de muitas vezes o médico falar, olha, para você nesse momento não é remédio, atividade física e prática meditativa de autocuidado. Para você nesse momento é só atividade física e uma prática meditativa. E eu acho isso lindo, porque na verdade está voltando essa pessoa para enxergar esse sistema mente-corpo que ela tem e que funciona sim se a gente estimular de maneira correta, promovendo saúde. Né? A gente tem a capacidade de se autorregular, né? Que se a gente conseguir encontrar dentro da gente, a gente consegue lidar com tudo que acontece no Você na academia deve perceber isso, né? Não, eu vim, olha, eu nem gosto, mas eu vim por uma prescrição médica. E eu tenho achado isso maravilhoso, porque isso está permitindo com que as pessoas despertem mais para esse olhar de sermos responsáveis pela nossa própria saúde também, de promover a nossa própria saúde, né, Renato? Buscando uma atividade física. Super legal isso que você falou, porque assim, eu acho que isso vem com os médicos novos e alguns que eu falo que são os médicos realmente inteligentes, mesmo os mais antigos, porque é muito mais, não é que é fácil, porque o médico sempre foi a primeira fonte de que a gente bebia, né? Bebe ali, quem é religioso busca Deus, quem não é, busca o médico logo de cara, né? E se não é Deus, se existe, é o médico ali, né? Então, o médico sempre foi esse cara responsável, mas era muito mais fácil você
atender várias pessoas e resolver aquele problema, porque você tira a dor de cabeça na sua frente, do que tratar o indivíduo como um indivíduo. Exatamente. Mas também não se existia tanto conhecimento. Esse é um outro ponto. Esse conhecimento está mais claro agora, tanto que nós estamos falando disso. Quantos programas falam disso há muito tempo? Não existia, não se falava isso. Então, resolvia o problema, tratava o sintoma e não o que causava aquilo. Exatamente. A causa permanece ali. Se você não parar de medicar, digamos assim, a gente não está aqui falando que o remédio é ruim, ele está aí disponível para ajudar, mas que ele, em muitos casos, não precisa ser uma muleta para o resto da vida. Exatamente. Né? Enquanto a gente está aqui diminuindo o sintoma, talvez com um fármaco, o que a gente está fazendo para promover uma saúde, para a gente se sustentar depois com as próprias pernas, né? Eu vou dar um exemplo real que aconteceu um pouco tempo atrás. Não vou citar nomes claramente, mas um acontecido eu acho muito relevante. A gente tinha um aluno com um problema, não é aluno meu específico ali, aluno dentro da empresa, e um problema de hérnia, uma dor, eu conheço há muito tempo, e ele veio pedir minha ajuda, porque sabe que eu falo a verdade, né? Eu falo que precisa ser falado, não necessariamente que a pessoa quer que fale. Ele falou assim, eu preciso de um tratar, você acha que vou resolver e tal? O médico falou que é cirúrgico, mas falou que se eu tratar pode ser que se sustente, essa hérnia é muito acentuada. Eu falei, olha, você quer que eu fale a verdade para você, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar uma ajuda psicológica. Sim. Porque você é um cara que explode, né? Você é um cara que sempre descascou em todo mundo, agora está fazendo um acompanhamento psiquiátrico, está tomando remédio, não está explodindo, está somatizando. Agora você somatiza, não explode, você melhorou a sua habilidade social e piorou a sua saúde física. Se você não aprender a lidar com as suas próprias emoções, gerir aquilo que acontece, porque continua acontecendo e não vai parar, hoje tem, amanhã tem, daqui a pouco tem também um grande problema, um novo problema para você resolver. Se você não lidar bem com esses problemas que acontecem e vão acontecer o tempo todo, você vai ficar num ciclo infinito, como você falou, vicioso. Vai tampando um buraco aqui, um aqui, um aqui. Mas não resolve o problema. Então a hérnia é um ponto, a úlcera que já teve a outra, e assim por diante, outras coisas vão vindo e você não tem a habilidade de lidar consigo, que é essa habilidade intrapessoal. Então lidar com as emoções, né, aprender a acentuar, faz com que você transfira para o que você precisa transferir, né, canalize a sua energia para onde precisa ser canalizado, aí você usa o exercício físico, você já está praticando, melhora a sua alimentação. Isso vai retroalimentando, né? Eu cuido da minha mente, eu sou capaz de olhar para esse veículo chamado, né, corpo, pelo qual a gente experiencia a vida, e cuido desse corpo também. E a partir do momento que eu cuido do corpo, eu tenho mais vontade, e o corpo mesmo, ele já vai me ajudando a equilibrar. A gente colhe aquele benefício, né? Quando a gente começa a fazer tudo isso, a gente começa a observar o benefício. Quando a gente observa o benefício, é mais fácil. Aí sim o ciclo vira virtuoso. Virtuoso. Né? Eu gosto, tem uma ferramenta administrativa que se chama PDCA. Plan, Do, Check, Action, né, em inglês. Então, planejar, né, o P de planejar, do de fazer, C de checar e A de agir sobre o que foi checado. Então, isso acho que cabe, né, gosto de usar isso para os líderes, usar nos processos administrativos e para usar na sua própria vida também. Então, você precisa ter um objetivo em mente muito claro, que seja realmente motivador, planejar algo para alcançar aquela meta, começar a execução, então tem um jargão, mais uma vez, feito melhor que perfeito. Né? E faz todo que você precisa fazer e não esperar a perfeição, senão nada sai do lugar. Né? Checar se aquilo está funcionando, se o caminho precisa ser mudado, porque nem tudo é linear. A rota, né? Porque eu gosto de falar que a vida é como se fosse um eletrocardiograma. Se não for, tem um problema grave aí, porque uma vez você morreu. Então ela é cheia de picos. Se a gente achar que vai ser assim, não vai. No final da vida você atinge o equilíbrio, mas ela é feita de desequilíbrios sucessivos. Depende da fase que você está. Eu estou numa situação agora que demanda uma intensidade no meu trabalho muito acentuada. Então é ali que eu vou canalizar minha energia, eu vou ter que deixar de lado algumas coisas. Eu tive um filho agora, então agora eu preciso dedicar a minha vida para aquilo, eu preciso estudar aquilo, como vou criar, como vou aprender. Então você vai direcionar a sua energia e vai abrir mão de algumas outras coisas. Então são pequenos picos que vão acontecendo que você redireciona a sua energia. E vão acontecer coisas ruins e vão passar. E vão acontecer coisas boas e vão passar também. Eu gosto da filosofia estoica, que é uma filosofia muito prática e útil, né, para que a gente não se envolva demais com coisas especiais e nem demais com coisas ruins, porque tudo acaba passando. Tudo passa, né? Tudo vai passando. Então a gente fica mais equilibrado e acaba reagindo melhor às circunstâncias e intempéries da nossa vida. O céu.
O resto é tudo nuvem. Exatamente, é isso aí. Muito bom, Renato. Então, ó, a gente está com o nosso tempinho já mais que esgotado. Renato, você quer deixar uma última palavrinha para nossa audiência aqui? Bom, eu acho que o legal, eu falei isso de maneira mais prolixa, mas, pessoal, comecem, né? Então, deem o primeiro passo, não entendam que o primeiro passo é um passo muito grande, que você tem que andar e dar voltas e voltas para começar ou fazer um exercício físico, ou começar uma leitura, ou qualquer habilidade que você almeja construir. Se aquilo realmente é significativo para você, dê simplesmente o primeiro passo. Ele pode ser muito curto, mas é o seu passo e é para frente. Aquela história de, para trás só for para dar um impulso, né? Fazer um passo para trás só for dar um impulso, nunca é para trás, sempre para frente, porque se é para dar um impulso, você está indo para frente de novo, é só uma estratégia. Estratégia é assim que a vida é feita, né? Então acho que é isso. Muito obrigada, Renato. Muito obrigada. Prazer, Renato. Vamos te chamar mais vezes. Pode Muito chamar, obrigada, à disposição querido. aqui. Obrigado. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham ficado com essas pitadas propostas pelo Renato. Que vocês tenham uma ótima semana e até a próxima. Até a próxima.